E hoje o assunto é... Você já foi num lugar assim? Você já procurou uma loja ou alguma coisa assim e não encontrou? Já recentemente, inclusive na cidade do nosso querido Amir Klink. Eu sou fã do Amir Klink. E a gente tá em especial Paraty, ó. Vocês estão vendo, ó. Ó, de âncora. De âncora. Exato. Porque, pra quem não sabe, mas todo mundo já sabe, não sei. Não, que a nem gente foi todo pra mundo. Paraty no final de Vai dar semana. uma voltinha lá, vai. Também não é assim, né? Não, é. Tudo bem. É que é Tem uma gente cidade que a gente gosta muito, né? É, e tem gente que acha uma porcaria, né? Tem, não né? tem nada pra fazer lá, não sei Pra o você quê. ver, né? Gosto, né? Gosto é gosto. Né? Exatamente. Pois é, tem cliente, tem cliente pra tudo, né? Tem cliente pra tudo, É. claro. É Mas o que isso aconteceu aí. lá em Paraty? Então, Conta deixa aí eu pra contar a galera. história. Pra quem não sabe, a minha alimentação é um pouco restrita, né? Então, não é em todo restaurante que tem o que você gosta. o que eu gosto. Você não come o quê? Eu não como derivados de animal, né? Tipo leite, ovo e carne. É o famoso vegano. É vegetariano estrito que fala. Certo. Então, alguns restaurantes foram recomendados pra mim, pra eu conhecer. Alimentar. Então, tinha um específico que a gente foi procurar em Paraty, pediu recomendação e tal. Não achou? Demos várias voltas e até passamos em frente do restaurante, mas não achamos. Exatamente. E aí, o que entra no nosso questionamento? E a gente reflexão. quis trazer essa reflexão aqui pra gente bater um papo sobre a importância da comunicação visual, de um negócio, de como essas coisas funcionam. Porque assim, se você já foi em Paraty ou nunca foi, eu acho que isso acontece em várias cidades históricas, Sim, no caso. não pode mexer. Não pode mexer na fachada, principalmente ali naquela região mais turística, vamos dizer assim, né? Que é preservada e tal. Então Paraty tem isso. Os casarões ali, as casas do centro histórico, eles são todos iguais. Então não existe muita diferenciação entre uma casa e outra, no sentido de ter um comércio lá ter uma fachada muito grande. O Itaú mesmo tem só uma plaquinha ali. assim, tal, pintadinho, sei lá, de branco com azul, alguma é. coisa assim. Mas é bem, como que eu posso dizer? É bem simples assim. Não se destaca É, do não se outro, destaca. porque a maioria é um azulejinho ali, né? Alguma coisa assim, bem pequenininho, tal. A sorveteria assim, os restaurantes são assim, enfim, as lojas de uma maneira geral são assim. Mas faz parte do... Não, faz parte daquilo ali, né? Isso, exatamente. A gente não tá falando que isso seja um problema ali, porque é legal que seja isso, até por conta, talvez, disso também, que atrai muita gente pra lá, muitos, enfim, turistas e tal. Mas aí a gente foi atrás desse restaurante, do restaurante do tal do Vinícius, e a gente não encontrou o restaurante. A gente andou e, não sei lá, falaram que era na rua X lá, e a gente não sabia qual que era, e fomos andando e tal, e não encontramos. E aí a gente resolveu trazer para cá essa reflexão por conta disso, porque muitas vezes a gente não dá tanta importância assim para fachada, para apresentação, aquela primeira impressão, para identidade, visual, né? Principalmente de um local. Eita, chutou aqui o negócio, ó, você viu? Balançou tudo, mas tudo bem. Foi mal. E assim, aí as pessoas não dão muita importância para esse tipo de situação. E quando as pessoas são de fora, quando as pessoas não conhecem, e é o que a gente está falando de local físico, tá? De uma loja, de um restaurante, qualquer coisa desse tipo assim, é muito importante essa primeira impressão que o lugar causa nas pessoas. Então, nesse caso específico de Paraty, a gente não encontrou, talvez pudesse ter perguntado para alguém ali e tal. Eu sei que você pode estar assistindo e falar assim, mas era só ter perguntado para alguém, que alguém ia falar e tal. Mas é que até pela maneira que falaram pra gente, a gente achou que seria um lugar assim bem na área talvez mais movimentada e tivesse alguma coisa que a gente pudesse identificar. E na grande maioria das vezes, nesse caso aí, por exemplo, a gente não conseguiu no primeiro dia, depois a gente achou, mas aí sem depois... querer. Meio sem querer, falou, é aqui. Beleza, achamos. Mas aí já tinha passado o horário da nossa refeição, no caso. Mas é importante a gente levar isso em consideração, porque muitas vezes esse aspecto é deixado um pouco de lado, assim, sabe? Então é aquele negócio de você olhar um restaurante e você não ir muito com a cara dele assim, porque a comida pode ser ótima, o atendimento pode ser ótimo, mas aquela primeira impressão, por algum motivo, faz com que você... sei lá. Isso já aconteceu com a gente também. Já, claro. Porque, e assim, com todo mundo. Com certeza. E eu acho que com você também, que tá em casa. Exato. Porque, e principalmente de restaurante,
Você olha a foto ali e não chama atenção. E num dia qualquer você tá lá de bobeira e vai no restaurante. Sim. E aí o restaurante... Fala, meu Deus, mas esse restaurante é muito bom, a comida é muito boa, o atendimento é muito bom. Mas a foto da pessoa na internet é horrível. Tem isso também. E você se surpreende pela parte boa, né? Não, principalmente quando a gente tá falando de restaurante, a gente come com o olho também. Sim, então, assim, você olha, tem comida que a gente se decepciona. Muitas vezes você chega no restaurante e fala assim, nossa, a gente até já comentou alguma coisa sobre isso aqui. Mas aí você olha o cardápio, a foto, alguma coisa nesse sentido assim, nossa, que maravilhoso. Aí a hora que chega lá, aquela porção minúscula assim que você fala, putz, só isso. Depende pra quem é, né? Exatamente. Mas existe essa decepção, vamos dizer assim. Assim como pode acontecer o contrário de você não dar nada para um determinado lugar e a hora que você senta, que você come, que você é bem entendido, algumas coisas assim, você fala, pô, valeu a pena, tal, muito bom aqui. Então, acho que nessa questão dos restaurantes em geral, assim, né? É muito essa primeira impressão que causa, assim, porque tem muitos lugares que você olha com uma aparência, assim, que não é legal, sabe? Então, você automaticamente... Eu sei que isso pode até ser um preconceito, né? De você olhar, você julga por uma primeira imagem que você tem. Mas as pessoas fazem isso, não adianta. É isso, ainda mais na época que a gente tá, né? Na era da internet aqui, então, rede social. É muito importante que essa comunicação visual, né? Que você olhe para o lugar, que você se sinta confortável, acolhido, enfim, de alguma maneira aquele lugar seja chamativo para você... se alimentar, no caso dos restaurantes, mas no caso do restaurante tem algo até interessante da gente notar que muitas vezes pode ser lindo o restaurante, mas quando você passa e não tem ninguém dentro do restaurante, a gente pensa mal nisso também, fala, pô, por que é tão legal isso aqui e não tem ninguém? E aí às vezes um restaurante do lado tá bombando de gente, tá lotado de gente. Então assim, o que um tem que o outro não tem? Parece ser tão legal esse aqui, mas aí você fica naquela, sei lá, prefiro ficar na fila desse aqui e esperar um pouco do que ir nesse que não tem ninguém. Então é meio complicado isso, porque a cabeça das pessoas é como a gente julga as situações e cada um acaba, por conta da sua história, da sua vivência, enfim, de inúmeros fatores, faz com que a gente faça pré-julgamentos sobre muitas coisas. Então, assim, mas não era para ser assim. Eu sei que não era para ser assim, mas acontece. Acontece. Você vê lá o restaurante e fala, sei lá, não botei muita confiança. Mas o que é isso, não botar muita confiança no negócio? Por quê? Você não sabe nem explicar, mas tem muito a ver com essa questão. Visualmente, o cheiro do lugar, o aspecto de limpeza ou não daquele lugar, o atendimento, se vem alguém na porta e de repente, poxa, entra aqui e tal, vem conhecer, não conhece nosso restaurante, entra aqui, vamos ver como, né, a gente vai servir você e tal. Enfim, coisas que podem acontecer mais ou menos nesse aspecto, mas que de alguma maneira fazem com que a gente julgue bem ou mal, mesmo antes de entrar, mesmo antes de consumir, mesmo antes de passar no caixa depois, para ter uma ideia mais geral sobre aquilo, de falar assim, poxa, eu gostei ou eu não gostei desse lugar aqui. O mais interessante de tudo isso é que, assim, dependendo do tipo de atuação do negócio, existem as variáveis ali. Então a gente falou bastante sobre restaurante, mas pode ser sobre uma loja também, uma loja de roupa, uma loja de, sei lá, porque assim, nem sempre as pessoas querem a organização completa do lugar, entendeu? Então assim, tem loja que ela é pensada para ser uma bagunça, para ter aquele aspecto meio que de ter muita coisa de repente, né? Então assim, você vai em algum lugar assim, tem coisa pendurada para tudo quanto é lado. Talvez a nossa cabeça é assim, cara, nesse lugar tem de tudo. Não é possível que eu tô precisando de sei lá, um sifão aqui 10 horas da noite. O cara lá vai ter. O cara lá tem tudo. Então tem esse tipo de situação também. Então é importante que você que está assistindo olhe para isso e veja como o que seus clientes esperam de você. Né? Qual que é a aparência física do seu negócio, de como você talvez deva se comportar no atendimento. Como você quer se apresentar para o seu cliente, né? Porque nem todo mundo quer a mesma coisa, mas você tem que pensar no tipo de cliente que você atende. Então, assim, não adianta você querer fazer bonito para um cara que não vai nunca entrar no seu comércio, tá? Por isso que é aquilo que a gente já falou em outros vídeos, entender o cliente faz toda a diferença. Entender o seu cliente faz toda a diferença. Não dá para deixar todo mundo satisfeito.
né? Então, se o seu tipo de cliente ali, ele gosta de uma determinada coisa, é bem provável que outros não vão gostar. E tá tudo bem, porque esses outros não são seus clientes, não vão entrar, não vão gastar, não vão consumir, não vão, enfim, contratar você para nada. O que vale é aquele tipo de cliente que você estabeleceu, talvez desde o início, ou que você foi ajustando o seu comércio para que ele possa ser atendido. E se esse cara for bem atendido, a chance dele voltar é muito grande. Sim. Certo? Então, se a pessoa gostou, deixa um likezinho aqui pra gente. Se inscreve no canal, deixa um comentário aqui, sei lá, falando se a fachada da sua loja tá legal, se não tá legal, se você acha que isso é importante, se a gente não falou nada que, enfim, fosse relevante, faz, não, tem nada a ver, o que importa é o conteúdo. Então, beleza, deixa aqui pra nós. Deixa seu comentário, que vale também. A gente vai ler e se a gente concordar ou não também. Quem sabe vir um próximo vídeo. Depois a gente fala aqui. Exato. Certo? A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.